carrinho de mão, né? É uma alavanca interresistente. Porque você coloca aqui a força F2, que você vai carregar o peso do carrinho, e a força R1, a força F1 e o eixo de rotação é aqui no ponto O. Então aqui é a ideia do carrinho de pedreiro. Você deve ter visto já o carrinho de mão. A pessoa pega aqui e aqui você tem aí o peso, né? Onde você põe a carga, o carrinho de mão. A força motriz é onde você atua e o peso aqui. E o eixo de rotação aqui, o ponto O. Então é interresistente, que a força resistente é a força F2 e a força motriz é a força F1. Como é que funciona? É o equilíbrio dos torques, porque se você for olhar o torque da força F1, vai ser neste sentido, e o torque da força F2 no sentido contrário. Então ocorre o equilíbrio dos torques. Então um é positivo, outro é negativo. Tanto faz quem seja positivo ou negativo. O importante é que um é contrário ao outro. Então M1 é igual a M2. Então R1 F1 é igual a R2 F2. Pensando aqui no ângulo de 90 graus. Mas se não for 90 graus, é só colocar o seno de θ. Mas sempre você já viu o princípio da transmissibilidade. Então você pode utilizá-lo também. Então a força F1, que é a força que eu vou aplicar, a força motriz, vai ser a razão dos dois R's aqui. Como o R2 é menor do que o R1, né, o R1 é mais comprido, então vamos pôr um exemplo numérico aí. Exemplo, você vai carregar um saco de cimento aí, 500 newtons de força. O R1 é 1,5 m e o R2 aí mais ou menos aí uns 70 centímetros. Então você coloca aí o F1, você põe aí o R207, 1,5 e aqui 500. Qual a força necessária para você carregar aí o saco de cimento? Então é só pôr 0,7, multiplica 500, divide pelo 1,5. Isso vai dar 233. Então com 233 newtons de força, você carrega aí menos da metade, né, do peso se você for pôr nas costas, né? Então essa é a ideia de amplificação de força. Outro tipo de alavanca muito utilizada é o pé de cabra. Pé de cabra, como é que funciona? Bem, você tem aqui uma espécie de uma alavanca assim, mais ou menos. O formato é esse aqui, certo? E o ponto de apoio fica aqui, o ponto de apoio. Você vai ter aqui a força que você vai aplicar F1. Logicamente que você pode aplicar a 90 graus, enfim. Então aí você vai ter o R1 aqui, se for a 90 graus. Se não for, você vai ter o ângulo aqui, vou colocar aqui θ1. E você coloca aqui a força resistente, porque se você aplicar a força aqui nesse sentido, a ideia, vamos dizer que você tem aqui um prego, né? Então aqui vai ter uma força F2 aqui, que deve ser maior do que aquela, logicamente, porque aqui você vai ter o R2. Também, mesma coisa, pode pegar um ângulo aí. Então aqui você quer arrancar um prego, né? É aquele martelo de orelha, né? Então a ideia é exatamente isso aí, soma dos torques é igual a vetor nulo. E nesse caso aqui
Estou colocando a força F aqui nesse sentido, vai gerar um torque nesse sentido aqui, e a força F1 aqui vai ter esse mesmo sentido, na verdade. Então é para arrancar um prego, por exemplo, vai ser amplificado. Você pega aqui o M1, mesma coisa, é igual a M2, vamos pôr o ângulo, que você não seja 90 graus, né? Nenhum nem o outro. Então veja que aqui o ganho de amplificação é muito maior que o do carrinho, porque a relação do R2 com o R1 é bem mais favorável para o R1, então vai amplificar muito mais. Vamos pegar um exemplo aí. O R2, vamos pôr tudo 90 graus, né? Teta 1 e teta 2 tudo a 90 graus para simplificar. Vamos supor que o R2 seja aí 10 centímetros e o R1 aí atuando aí uns 60 centímetros, um cabo bem longo. E então a força F1, vamos dizer que você aplica uma força pequena, 10 newtons, quanto dá, vamos pôr aqui o teta 1 igual ao teta 2 90 graus, então ela é R1 F1, R2 F2, olhando os módulos, né? Então F2 que vai surgir aí vai ser, você passa o R2 dividindo, né? Você aplicou só 10 newtons, então vamos pôr a conta aqui, mas o R1 é 60 e o R2 é 10, então com isso o F2, vamos pôr na calculadora, nem precisa, né? 10 e 10 vai dar 60 newtons, então veja você que agora se você aumentar mais aí, vai ficar 6 vezes maior, tá vendo? Então essa é a ideia aí do pé de cabra. O pé de cabra, uma alavanca, que chama de interfixa. O eixo de rotação, ele interfixa. O eixo de rotação, que é o ponto O, fica entre a força resistente e a força motriz. Aqui é a força motriz. E aqui a força resistente. Beleza? Então você amplifica a força.